Oi, tudo bem? Meu nome é Eric, sou professor estudante de licenciatura de História e vim falar com vocês a respeito de História da Arte sobre a minha escolha, a pintura do quadro Independência ou Morte de Pedro Américo, tá? Relacionado a 1822, o dia em que Dom Pedro I, literalmente, às margens do rio Ipiranga, levantou a sua espada, decretando a independência de Portugal em relação a nós brasileiros. O autor desse quadro, que hoje ele está sendo exposto no Palácio do Governo em São Paulo, mas já esteve no Museu do Ipiranga, já esteve em outras localidades, inclusive em Brasília, no começo de tudo. Mas uma das coisas que é muito curioso de entender isso e fazer essa ligação da história com os procedimentos na área de arte é que a arte ela nos ensina e nos explica essas relações muito bem trabalhadas. Exemplo, é uma pintura que ela retrata muito bem e expressa com até toques emocionais o sentido daquele grande dia, de como foram essas relações, de como aconteceu em 1822. Lembrando que Pedro Américo nasce em 1843 na Paraíba, na cidade atual hoje de Areias, que antigamente chamava Brejo de Areias. E essa relação com ele, a partir de que quando ele vai criar o quadro, é 1885, a pedido do conselheiro imperial Joaquim Ramalho, ele faz uma pesquisa muito profunda, onde ele busca tentar encontrar as relações que estavam naquele dia, né? Como, por exemplo, as roupas, a proximidade daquilo que se usava na época, a cultura, do que se estavam falando, ou seja, até as roupas dos soldados portugueses, como eram feitas, as cores, as sensações, as texturas, elas foram representadas neste quadro. E é muito legal de ver, porque ele nos traz a imaginação daquele momento, como foi tão importante. Até a questão do rio Ipiranga, que era apenas um riacho que passava ali no Sacomã, no Ipiranga, que você pode ir lá e ver isso, e hoje está praticamente quase canalizado. Você observa que era um morrinho, uma montanhazinha, e ali um relevo, e as relações ali, quando se fala a respeito de relevo, era propriamente dito que era um lugar bem aberto, onde que Dom Pedro I, já levando a sua guarda principal e seus cavaleiros portugueses ali, que estavam com ele para o que der e vier. Isso fica muito claro, porque no detalhe da pintura, Pedro Américo expressa, por exemplo, se você olhar os detalhes dos homens vestidos de branco, que eram a vestidura dos soldados portugueses, onde eles arrancam as fitas das cores da bandeira portuguesa e os brasões que representavam a coroa portuguesa, e jogam de lado, não como um instinto ou como um deboche ou como uma coisa ruim, mas sim como uma demonstração de fidelidade a Dom Pedro, que a partir de agora eles iam assumir o posicionamento de ficar e permanecer no Brasil e ajudar a ele ser o rei e governar e trazer a independência e estabelecê-la de fato, para que Portugal não viesse mais novamente a ter o Brasil como colônia. Isso fica muito evidenciado e é muito legal de você observar lá no quadro. E o quadro expressa quase com palavras, gente, todas as relações voltadas àquele dia. O que nos dá muito a entender quando você vê o quadro é que ele expressa diretamente o sentimento daquele momento. E é muito trabalhado ali por Pedro Américo. E lembrando, Pedro Américo não viu a independência, ele nasceu praticamente 20 anos depois. Especificamente 21 anos. E ele não viveu essas construções, ele não viveu essa ideia. Ele soube muito tempo depois, e quando foi pedido este quadro para que ele fosse feito, Pedro Américo fez essa grande pesquisa e assim estabeleceu esse grande momento na história brasileira. Para nós brasileiros, um momento muito importante que deve ser referenciado e lembrado não só por apenas um feriado, mas principalmente por uma questão cívica, que expressa, através da história, nesse quadro representado, tudo que o Brasil é hoje. Mas existe também uma versão interessante de que, na verdade, Joaquim Ramalho, o conselheiro imperial, não pediu
e não encomendou essa pintura para que ela fosse expressa no museu. Na verdade, existe também uma versão dizendo que o próprio nosso querido Pedro Américo, que desde criança já desenhava e mostrava seus dotes como desenhista, já tinha estabelecido, oferecendo-se para que literalmente pintasse um quadro a respeito da independência do Brasil com os maiores requintes e pompas que ali fosse devido ao momento. E essas duas versões, elas parece que se contrapõem e se contradizem, mas na verdade o importante é que o quadro existe. Historicamente, acreditamos na encomenda. Mas também, se Pedro Américo se ofereceu, não há nenhum problema. Esse paraibano que construiu essa ideia representando através das suas tintas e da sua mão e da sua arte, nos faz hoje refletir sobre tudo isso. Então, quando nós olhamos para esse quadro, nós temos a noção perfeita de como tudo aconteceu. Por mais que a arte na área da dramaturgia, as novelas, os filmes mostram, mas o que nós temos de real que podemos ver, observar e saber que alguém pesquisou a respeito disso na época, no século XIX, ali em 1885, e pôde pintar e representar com pessoas que de repente ainda conheciam esse dia e estavam na sua velhice, onde a tradição oral e alguns documentos e muitas coisas que na época estavam preservadas puderam assim ser representadas nesse quadro. Então eu gostaria de mostrar para vocês esse quadro que está indo aí com uma foto e dizer para vocês, prestem atenção em cada detalhe. E o detalhe, meus queridos alunos, vocês vão dar o valor e a importância a isso. Isso é muito importante. Quem sabe fazer a representatividade e a leitura de um quadro desse, conhece a própria história e conhece a sua própria vida. Valeu! Um abraço a todos e boa aula!